Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Na cidade de Viseu. Muito bom dia, Jornal das 7 da Rádio Observador, uma edição do jornalista Miguel Cordeiro. Começa hoje a ronda de audições dos membros do governo espanhol por causa da gestão da crise migratória de Ceuta. A ministra espanhola da Defesa é a primeira a ser ouvida. Podemos falar num autêntico desfile de ministros. São chamados a partir de hoje para darem esclarecimentos sobre a entrada massiva de imigrantes no enclave espanhol no mês passado. Margarita Robles, ministra espanhola da Defesa, é ouvida hoje, sendo que na quinta-feira vão ser ouvidos os ministros da Presidência e da Saúde. Na sexta-feira vai ser a vez dos ministros dos Negócios Estrangeiros, do Interior e da Ministra da Inclusão. Vão também prestar esclarecimentos. A ronda de audições termina na segunda-feira com as ministras da Juventude e Infância e da Igualdade. Hoje iniciam-se as sessões de esclarecimento sobre a crise de Ceuta. Vão prestar esclarecimentos sobre a entrada de quase 70 mil imigrantes no enclave espanhol em apenas alguns dias, numa altura em que milhares continuam ainda nas ruas da cidade. Também esta terça-feira, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, reúne o Conselho de Segurança Nacional para analisar a situação em Ceuta. E Miguel, quase um mês depois dessa entrada massiva de imigrantes em Ceuta, o governo espanhol decidiu alterar a estratégia de gestão migratória do enclave. É isto que conta esta manhã o jornal espanhol El País. Carlos Pedro, agora em estúdio. Pedro Sánchez decidiu criar um comando único para coordenar a resposta à crise migratória. Sim, foi uma decisão tomada no fim de semana e que vai ser hoje formalizada em Conselho de Ministros, isto praticamente um mês depois da entrada massiva de migrantes na cidade espanhola de Ceuta. Sabemos já que a coordenação deste comando único vai ficar a cargo do Ministro da Política Territorial, Ángel Víctor Torres. O objetivo é que Torres coordene as ações de todas as administrações públicas envolvidas. O grupo junta ainda o Presidente de Ceuta e os Departamentos de Defesa, do Interior, de Migração e da Segurança Nacional. É uma decisão que surge depois de semanas de críticas do presidente de Ceuta, que acusou Madrid de não estar a responder à altura da dimensão desta crise. O Executivo espanhol anunciou também novos apoios económicos para a cidade autónoma, além dos 180 milhões de euros já previstos para reforçar a segurança e os serviços públicos e apoiar empresas e trabalhadores. A crise deverá ainda ser declarada uma situação de interesse para a Segurança Nacional pelo Conselho de Segurança Nacional, que se reúne precisamente hoje. Esta situação é de resto um volte-face na estratégia que tinha sido inicialmente definida pelo governo espanhol, por Pedro Sánchez. Ainda assim, o Palácio de Moncloa não deu qualquer explicação para esta mudança de posição. São muitas as críticas da oposição, mas sobretudo da população e das autoridades de Ceuta. Carlos Pedro, com esta mudança de estratégia do governo espanhol na gestão da crise migratória em Ceuta, Espanha pediu ajuda de emergência à Comissão Europeia por causa da situação no enclave espanhol. Há um pedido formal já. O governo espanhol inclui medidas para reforçar a proteção de fronteiras e de infraestruturas relacionadas com a segurança, bem como para estabelecer uma capacidade de acolhimento adequada para os migrantes, incluindo menores não acompanhados. De acordo com a agência EFE, a Comissão Europeia ainda vai avaliar este pedido formal de Espanha e pretende tomar uma decisão em breve. No primeiro dia da Universidade de Verão do PSD, o líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, diz que Luís Montenegro é o único capaz para ser primeiro-ministro e diz que José Luís Carneiro e André Ventura estão impreparados para o cargo. Diz também Hugo Soares que os líderes do Partido Socialista e do Chega estão cada vez mais parecidos. O líder parlamentar do PSD abriu as hostes da Universidade de Verão Social-Democrata, acontece em Castelo de Vide, e Hugo Soares entende que os dois líderes da oposição não estão preparados para governar o país. Diz também que André Ventura e José Luís Carneiro estão a utilizar a desonestidade intelectual para criticar o governo. A vida pública está cheia de desonestos intelectuais. Aquilo que eu tenho visto todos os dias, o deputado André Ventura e o deputado Zé Luís Carneiro. O deputado Zé Luís Carneiro e o deputado André Ventura. Todos os dias a navegarem no populismo e a demonstrarem uma total impreparação para serem alternativas do governo. Nós
Vamos seguir o nosso caminho. Nós vamos arriscar, porque a política sem risco também é uma chatice. Mas só mudando e arriscando é que se alcançam resultados. Garantia de Hugo Soares na intervenção inicial feita ontem na Universidade de Verão do PSD, com as críticas aos líderes do Partido Socialista e do Chega. O evento social-democrata dura até ao final da semana. Para hoje está prevista a participação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Já o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, prossegue hoje o chamado roteiro pelo interior e cooperação transfronteiriça entre Chaves, Vinhais, Vila Nova de Foscoa e Freixo Espada à Cinta. E Miguel, Portugal volta a ter níveis críticos de reservas de sangue. Em alguns grupos sanguíneos há apenas 2 ou 3 dias de consumo garantidos. Várias federações de dadores contam hoje ao Jornal de Notícias que alguns grupos sanguíneos têm apenas esses poucos dias de consumo. É um problema que se está a tornar recorrente e que as federações de dadores já apontam como estrutural. Dizem que a falta de profissionais no Instituto Português do Sangue e da Transplantação, o cancelamento de colheitas e a dificuldade em captar novos dadores são as principais causas identificadas para este problema. Ao JN, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, rejeita um cenário de ruptura. Garante que as reservas estratégicas de sangue estão estáveis e semelhantes a períodos homólogos de anos anteriores. O Instituto refere que os dias de reserva a nível nacional variam entre os 29 dias para AB negativo e 11 dias para A negativo. A nível regional, o Instituto fala também de uma situação estável para todos os grupos sanguíneos nas regiões Norte, Centro e Lisboa e Val do Tejo. Ainda assim, é referido que no Alentejo as reservas estão abaixo do desejável para B positivo e que no Algarve as reservas são curtas para B negativo e O positivo. As federações de dadores querem apresentar o problema à Presidência da República e defendem que a dádiva de sangue tem sido o parente pobre do Serviço Nacional de Saúde. Na última década, Portugal perdeu 88 mil alunos e os privados estão a ganhar cada vez mais peso, sobretudo, Miguel, no ensino secundário. Nos últimos 3 anos, o número de jovens matriculados nas escolas públicas e privadas até tinha crescido, mas no último ano letivo voltou a diminuir. Foram menos cerca de 1.800 alunos. Estes são dados do relatório Educação em Números, publicado todos os anos pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. No documento, o crescimento dos últimos anos está relacionado com a entrada de mais estudantes estrangeiros nas escolas portuguesas. De acordo com o Jornal Público, o relatório mostra também uma mudança na distribuição de alunos no ensino secundário. O número de matriculados em escolas subiu cerca de 80, em escolas privadas subiu cerca de 80 mil em 2014 para quase 100 mil no último ano. Isto representa 25% do total de alunos do ensino secundário. São agora 7h07. Miguel Cordeiro, que outras notícias há a destacar a esta hora? Situação em Albufeira, no Algarve. A notícia de um atropelamento numa zona de bares, na Rua da Oura, provocou esta madrugada 4 feridos. Um está em estado grave. Os feridos foram transportados para o Hospital de Portimão e de Faro e também para o Centro de Saúde de Albufeira. O alerta foi dado por volta das 3 da manhã. De acordo com a Proteção Civil, citada pela agência Lusa, estiveram no local quase 60 operacionais. Há 4 feridos, um está em estado grave, é um atropelamento na Rua da Oura. Foram confirmados casos de norovírus na ilha de São Miguel, nos Açores, associados ao aumento de casos de gastroenterite aguda no arquipélago. A maioria dos doentes tem um quadro ligeiro, diarreia e vómitos e uma recuperação espontânea. Isto é o que garante a Autoridade Regional de Saúde dos Açores, que diz também que a situação não é, para já, alarmante. A Feira da Golgã está em consulta pública para tornar-se património cultural imaterial. A candidatura está aberta durante os próximos 30 dias. A Câmara Municipal afirma que a feira reúne todas as condições para obter o reconhecimento, especialmente devido à antiguidade e singularidade. A autarquia admite também que já está de olhos postos na Unesco para o título de Património da Humanidade. Os Estados Unidos da América ameaçam tomar medidas unilaterais contra os países que continuem a manter relações económicas com o Irão. Declarações do secretário do Tesouro norte-americano ontem, Scott Bessent, avisou que os países e as entidades que tenham relações com Teherão vão ser excluídas, essas entidades, do sistema financeiro norte-americano. A Casa Branca avisa que o tempo já está a contar. Para fechar, temos A Vida Dupla do Espião Traidor, o novo podcast Plus do Observador,
que tem hoje o 5º episódio, que já está disponível. Já está disponível, regressa a 2016, o ano em que um dos agentes mais antigos do SIS foi apanhado a vender documentos classificados a um espião russo. Estamos a falar de Frederico Carvalhão Gil, foi detido em Roma, mas em interrogatório não admitiu qualquer traição contra Portugal. Garantiu sempre que ele e o russo eram sócios e que estavam a preparar-se para lançar um negócio de azeite. O Ministério Público suspeita de que, já em Ljubljana, o espião do SIS entregou uma pen com fotografias de funcionários das secretas portuguesas ao russo. Carvalhão Gil garante que não. E no encontro em Roma, questiona Ivo Rosa, de que falaram em Itália, qual foi, afinal, o motivo para aqueles 2 encontros? Carvalhão Gil explica que ele e o russo estavam a preparar as bases para um futuro negócio. E foi por isso que recebeu os 10 mil euros? Questiona o juiz. Carvalhão Gil diz-lhe que sim. A ideia teria nascido em Lisboa e depois começou a ser aprofundada em Ljubljana e mais um pouco em Roma. Iam montar um negócio de exportação de azeite. Funcionaria entre Lisboa e Moscovo. Um certo do 5º episódio de A Vida Dupla do Espião Traidor é o mais recente podcast Plus do Observador. Esta série é narrada pelo ator Ivo Canelas, tem música original de Bruno Pernadas, a investigação e os guiões são do jornalista Pedro Rinho. E como sempre, há um novo episódio todas as terças-feiras no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube, mas já sabe que se for assinante Standard ou Premium, tem acesso antecipado a todos os episódios no site ou na aplicação do Observador. Este programa tem o apoio de BetClick.